Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e fazer aquela resenha boa. Quero a sua opinião nesse vídeo aqui, é muito importante pra gente debater, né, família vascaína? Maurício Barbieri tá sendo muito questionado aí por alguns torcedores do Vasco, a gente vê aqui nos comentários, no nosso grupo lá de membro e outros canais também, pela escolha aí do Galassa no lugar do Rodrigo. Eu quero trazer aqui a fala dele na coletiva e também a opinião do Breiler lá no programa da ESPN, que comentou um pouco sobre essa situação. Vitor Pereira, que falou do Pedro Raul na coletiva lá do Flamengo, e tem torcedor do Vasco também que tá questionando aí o Pedro Raul. Quero colocar isso aqui em debate pra gente trocar uma ideia e também trazer aqui uma provocação, uma análise aí do canal Paparazzo Rubro Negro, né, muito grande aqui no YouTube, mas a maneira que ele analisou o jogo do Vasco, eu acho que é um bom ponto pro vascaíno entender que a gente está incomodando, que o nosso time tá jogando bola, que o nosso time tá competindo. Então eu vou passar aqui e quero a sua opinião, porque tem muito vascaíno dizendo que o Vasco não jogou nada, que o Vasco não rendeu ontem, que nada deu certo, e eu discordo plenamente. Antes, deixa eu falar aqui da minha parceira 1xBet, que tá fechada com o canal Vasco em Família novamente. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, e o cupom também Família 1x. Se você chegar lá, depositar 100, 200, 300, 50, até R$1.200, eles vão dobrar em bônus para você. É uma casa de aposta que tem muita credibilidade no mercado, patrocina aí o Barcelona. Se você joga já em outra casa de aposta, chegou o momento de trocar, vem para 1xBet para dar uma moral aqui pro Thiagão. E se você não conhece esse mercado, o link vai estar aqui, o cupom vai dobrar o seu primeiro depósito, vai estar dando uma moral aqui pro Thiagão no Vasco em Família. Vamos seguir aqui o nosso vídeo. Tô até nervoso, cara, tô chateado com a derrota, né? Mas eu acho que a gente tem que analisar aí também o desempenho do Vasco. O Vasco, quando ganhou do Flamengo por 1-0, cometeu diversos erros. E não é agora que o Vasco perdeu por 3-2 que nada presta. Pelo menos essa aqui é a minha opinião. Mas um ponto aí que foi muito questionado pelos torcedores do Vasco foi a entrada do Galassa no lugar do Rodrigo. Até mesmo porque o Galassa, nos jogos que ele jogou, né, contra o Fluminense e o Botafogo, eu sempre pontuei isso aqui. Sem a bola, é um cara que ajuda, porque ele é um cara de mobilidade, de força, de disposição, mas com a bola ele realmente não vem rendendo. Então o torcedor do Vasco questionou, e o Rodrigo jogou muito bem o primeiro jogo, né, parando, colocando a Arrascaeta no bolso. Eu quero trazer aqui a opinião do Breiler, depois eu vou passar um trecho aí do Maurício Barbieri também explicando essa situação, família vascaína. Falamos de Arrascaeta. Arrascaeta voltou a jogar bem, voltou a ser decisivo. Já fala do Rodrigo. Ou da ausência dele. Mas a escalação do Barbieri ajudou a ressuscitar o Arrascaeta. Porque como assim? Explica pra mim essa daí, essa não deu pra entender. Também quero entender. O Arrascaeta estava mal no Campeonato Carioca, mal na temporada, e muitos rubro-negros até defendiam, pô, tá merecendo um banquinho daqui a pouco. Tá. E ontem... O Barbieri ajudou a recuperar o Arrascaeta? Sim. Você entendeu isso? Não, mas... Eu queria que você explicasse um pouco. A escalação favoreceu o jogo do Arrascaeta, porque deu mais liberdade para ele. No jogo passado... Explica, por favor. No jogo passado, 1-0 pro Vasco, o Arrascaeta começa bem, mas o Rodrigo logo encaixa a marcação e tira todo espaço. O Rodrigo é soberano nessa marcação, na segunda bola. O Arrascaeta teve mais dificuldade para jogar depois dos 15 minutos. Ontem, ele começa à vontade e ali pelo meio, o Vasco vai deixando muito espaço, porque Jair e Andrei tentar... Você chegou onde eu queria ouvir. Então, Jair e Andrei. O senhor Andrei, que merece todos os elogios, também meio perdidinho na marcação ali, hein? Mas voltou agora, 3 jogos, até encaixar, criar essa sintonia, entrosamento com o Jair. Mas eles até faziam uma boa pressão no homem da bola do Flamengo, mas quando os volantes do Flamengo ou os zagueiros conseguiam cortar essa linha, aí era um desespero, porque o Arrascaeta e o Gabigol se aproximavam e tinham espaço para tabelar, para correr, para achar o Pedro. E aí o Arrascaeta toda hora começou a achar o Pedro livre, o Pedro fazendo pivô. Aí pressionou muito o Vasco, ficou com dificuldade de saída e deixou o Arrascaeta à vontade para fazer o que mais sabe, que é servir, que é se aproximar dos homens de frente e jogar próximo do...
Só para complementar, eu já vou passar aqui a resposta do Maurício Barbieri, né? Foi questionado na coletiva sobre essa troca aí, colocar o Galarza no lugar do Rodrigo. Vamos lá. Na verdade, quem jogou no lugar do Rodrigo foi o Andrei, né? O Galarza veio para fazer... Eu sei que a substituição entendi a pergunta, mas é só para esclarecer. Quem jogou mais centralizado como primeiro foi o Andrei. É uma função que ele já havia feito no Vasco, na seleção e tudo mais. A ideia era a gente ganhar um pouco mais de passe, um pouco mais de consistência na circulação com ele. E o Matias, a gente já tinha utilizado ele numa função muito parecida contra o Botafogo. Eu tinha, com a característica que a gente buscava, a opção do Matias, do Marlon e até eventualmente o Figueiredo, mas o Marlon voltando de lesão, ainda sem condição de jogar, o Matias com mais minutos, treinando bem, e entrou bem no jogo, tanto é que a gente abriu o placar, a gente saiu na frente, acabamos tomando um gol num rebote, que eu até reclamei bastante, não sei se vocês vão perguntar, mas eu já vou me adiantar, porque eu entendi que houve falta no Puma. Para mim, ali do campo eu não revi o lance, mas para mim a falta foi clara, o empurrão, por isso eu reclamei bastante. Até conversei com a arbitragem, eles entenderam que não, mas eu não revi o lance, deixo para vocês avaliarem. E depois num erro de uma saída nossa que a gente acabou indo com o placar adverso, conseguimos empatar. E no gol de bola parada, que a gente não tinha sofrido ainda em jogos oficiais, a gente acabou ficando com esse placar. É uma decisão de 180 minutos, nesses primeiros 90 eles levaram essa vantagem. Mas a gente teve a oportunidade de fazer gols, teve como equilibrar bem o jogo. Eu acredito que no próximo jogo a gente vai conseguir a classificação que a gente deseja. Aí, família, não dá pra gente fazer aqui toda a coletiva, né? Porque senão o vídeo ia ficar enorme, mas ele explica muito bem essa situação no decorrer ali da coletiva. Inclusive ele fala que o placar talvez possa ter sido também pela escolha dele, por essa mudança, e aí ele vai trabalhar nesse sentido, vai analisar os erros do Vasco para melhorar para o segundo confronto, e ele explica também uma outra situação interessante. Na opinião dele, o Vasco sofreu muito no primeiro jogo, né, se defendeu muito bem ali com o Rodrigo, o sistema defensivo do Vasco foi muito bem, eu sempre pontuei isso aqui, achei que a defesa do Vasco foi excelente no primeiro confronto, e ele queria não sofrer tanto assim, ter mais a bola, e aí ele colocou o Galarza ali usando o Andrei de primeiro volante, porque o Andrei tem muita qualidade para sair e a qualificar a saída de bola do Vasco, o Galarza encostar ali pela ponta esquerda, auxiliando o Piton e deixando o Alex Teixeira mais colado ali com o Pedro Raul, tipo um segundo atacante. Essa foi a ideia de jogo dele. Não deu certo porque o Arrascaeta acabou ali tendo muita liberdade, como o Breiler falou, e aí a gente sabe que você não pode dar liberdade para um jogador que tem muita qualidade, como é o Arrascaeta, a família vascaína. Mas mesmo assim, mesmo com essa escolha do Maurício Barbieri, cara, eu não achei que o Vasco foi tão mal assim como muita gente vem falando. Eu acho que tem pontos positivos que o Vasco mostrou dentro de campo. O Vasco conseguiu competir, o Vasco deu dificuldade. Você não vê grandes destaques no time do Flamengo, porque o Vasco dificultou o jogo. O Vasco realmente competiu na partida de ontem. Então eu não coloco assim somente a derrota na conta do Maurício Barbieri, porque na minha opinião o momento de testar é agora. Os testes têm que ser agora, as variações têm que ser agora, porque no Campeonato Brasileiro, nas fases mais longas da Copa do Brasil, não vai ter tempo para testar. Vai ser o que o Vasco tem de melhor. Então essas variações têm que ser feitas agora, família vascaína. Em relação aí ao Capasso, né, que cometeu também um erro, ou o Léo Jardim, que está sendo bem questionado também, na minha opinião, eu prefiro o Ivan em relação ao Léo Jardim, mas não acho que houve falhas do Léo Jardim no primeiro gol. Falha no primeiro gol, foi uma porrada, o Jair estava na frente, acaba saindo ali, ele não tem tempo de reagir, então eu não achei uma falha. Na minha opinião, a falha foi no terceiro gol. E aí, de uma parte coletiva, que aquilo ali não pode acontecer. Um gol na pequena área é inadmissível acontecer. Aquilo ali não pode existir. Então o Vasco perdeu em duas falhas. Uma falha coletiva, que não... Cara, é um absurdo um time profissional tomar um gol daquele. Goleiro, zagueiro, todo mundo. O Vasco estava com superioridade ali naquele momento, na bola cruzada. Só tinha um jogador do Flamengo que conseguiu testar na pequena área. Aquilo ali não pode acontecer, aquilo ali é absurdo. E a falha do Capasso, não tem nem o que falar. Mas mesmo assim, acho, o Barbieri falou isso na coletiva, que ele deu a volta por cima. Ele contribuiu. Ele é muito bom na bola aérea. Foi um erro absurdo, grotesco, mas eu acho que é um zagueiro que vai nos ajudar no decorrer da temporada e a gente tem que analisar dessa forma. Um jogador também muito criticado ontem foi o Pedro Raul, que eu discordo plenamente, família vascaína. Eu quero até passar aqui um pequeno trecho aí do Vitor Pereira, que falou da dificuldade que o Flamengo teve para marcar o Pedro Raul. Vamos lá. Assim, o Vasco cria-nos alguns problemas, essencialmente porque tem um atacante muito alto, tem um atacante que não é fácil controlar a primeira bola com ele, aposta muito na segunda bola, no primeira bola no Pedro Raul e na segunda bola. Nos lançamentos laterais são uma equipa que apostam tudo também no arremesso lateral, e nós numa transição, num contra-ataque deles de 6-3, permitimos o golo,
Temos que retificar, temos que corrigir, mas só com o trabalho é que conseguimos fazê-lo. Tá aí, família. Eu vi alguns torcedores comentando, né, que o Vasco tem que trazer um centroavante, porque o Pedro Raul vai ser banco. E, cara, eu discordo plenamente. Eu acho que sim, a função do centroavante é fazer os gols. Ele não fez ontem, mas é um cara que participa muito, que perturba muito, como o próprio treinador do Flamengo falou, que tem essa dificuldade que ele dá pela altura, por saber fazer a capa do Batman. Ontem foi um cara versátil, que diversas vezes estava caindo pela beirada do campo e dando dificuldade para os zagueiros do Flamengo, inclusive participa de um gol, dá uma assistência. O Vasco estava com dificuldade de jogar, de criar oportunidade pro Pedro Raul dentro da área, e o que ele fez? Ele saiu, ele foi participar, ele não ficou lá esperando como outros centroavantes horrorosos do Vasco faziam nesse passado recente de times pavorosos. O cara foi buscar, o cara foi jogar, não ficou lá somente dentro da área esperando a oportunidade, e aí ele poderia chegar no final do jogo e falar assim, cara, a bola não chegou, não tive as oportunidades, a gente tem que trabalhar para isso. Não, o cara participou do jogo o tempo todo. Então eu achei que o Pedro Raul, na minha opinião, fez uma excelente partida. Claro, essa é a minha opinião, quero saber de vocês, vocês podem achar que é um absurdo tudo que eu tô falando aqui, e faz parte, família vascaína. E para finalizar o nosso vídeo, eu quero trazer aqui a pequena análise, a pequena provocação que aconteceu lá no canal Paparazzo Rubro Negro, porque na minha opinião, esse é um ponto de vista que mostra que o Vasco tá incomodando. Se liga só. Tem jeito, fala pra mim, garoto. Fala, Gabriel, e aí, boa noite. Quando joga com raça, outra parada, né, meu parceiro? É outra parada. O Flamengo hoje teve muitos erros defensivos, mas para mostrar o quanto o Flamengo é superior ao Vasco. O Flamengo praticamente teve muitos problemas. Entregou o primeiro gol na falha do Rodrigo Caio, mas o Flamengo, mesmo assim, ganhou o jogo. Teve essa defesa agora do Léo Jardim, que se não fosse o Léo Jardim, era 4-2, amigo. O Flamengo perdeu a oportunidade. Defesa do Léo Jardim. Vou chegar aqui depois do Castanho também aqui com a gente. Amigo, vou falar uma coisa para você. Se o Flamengo se acertar defensivamente, esse time do Flamengo precisa de compactação tática, tem muita coisa a melhorar, mas é muito melhor que o Vasco. Muito melhor. Muito. Festa na favela. O Flamengo dominou o jogo todo. O Vasco teve oportunidades que ele fez o gol quando o Flamengo era melhor. O Flamengo nem merecia ter tomado esses 2 gols, foram falhas da zaga. O contra-ataque do segundo gol dos caras ficou ridículo, o cara sozinho. O Pablo estava aqui errado, eu falei no lance, eu estava narrando o jogo pela Dália, eu falei, o que o Pablo tá fazendo no meio campo pra frente? Posicionamento errado. Tamo junto. Bora, porra! E aí, Castanha? Na hora que ele avançou, perderam. Sabe o gol do Vasco? A gente perde uma bola, dando boa noite a todo mundo aí. Primeiro que ganhar é muito bom, né, cara? O Vasco é melhor aí. Aí, família, só pra colocar aqui, eu tô muito confiante, tá? Que o Vasco vai passar aí pra final. Muito confiante mesmo. Muito confiante. Mas vamos lá, cara. Você pega aí, o Edmundo falou isso uma vez na live dele, e eu tenho que falar aqui também. Só o Cebolinha e o Gerson, né? Claro que eles estão sendo pagos aí, seus clubes que o Flamengo comprou de forma parcelada. Mas eu acho que é 13 milhões de euros no Cebolinha, que dá aí 70 e poucos milhões, e o Gerson dá 45. Só nesses 2 jogadores dá mais do que o Vasco investiu nesse atual elenco. Esse é um ponto. Ou seja, o Flamengo tem sim mais qualidade que o Vasco. Tem sim mais recurso que o Vasco, mas mesmo assim o Vasco competiu. Ah, mas o Flamengo tá numa pior fase. Porra nenhuma. Um time que tem esse investimento, que tem essa qualidade toda, né, que tem banco, não pode se agarrar a isso. Eu não tô nem aí pra isso. Isso aí é desculpa mal lavada. Porra nenhuma. Então o Vasco competiu de igual para igual. Mesmo se o Flamengo tivesse numa boa fase, eu continuaria confiante na apresentação do Vasco, porque o Vasco vem jogando bola. Esse é o ponto. Agora, quando você pega essa pequena análise aí deles, você vê que, porra, gente, falar lá que o Flamengo não mereceu levar os gols do Vasco porque foi gol em falhas. E aí você pega, mesmo o Flamengo com toda essa qualidade e o time do Vasco recém-formado, os gols do Flamengo foi o quê, pô? Cabaço deu 1 e o outro gol é uma falha clamorosa de todo um sistema defensivo, de uma parte coletiva que tomou um gol na pequena área. É isso que eu tô falando, mesmo com todo o recurso e qualidade do Flamengo, o Vasco competiu, o Vasco jogou de igual para igual. Ah, se o Flamengo teve mais oportunidades, mais posse de bola, claro, porra, isso é o comum. Porque eles têm mais recurso, mas mesmo assim o Vasco competiu, o Vasco dificultou muito o jogo e por esse motivo eu tô confiante no restante da temporada, eu tô confiante no segundo jogo do Carioca, porque o Vasco joga a bola, a família vascaína tem muita coisa pra ajustar, muita coisa, mas eu tô acreditando que a gente tá no caminho certo, família vascaína. Me conta aí o que você achou do nosso vídeo, desculpa aí os erros, gaguejar, mas faz parte, chateado com a derrota, família vascaína. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é muito bom ser Vasco.